Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família e seu ministério. Meditação do Evangelho, que Deus possa entrar na tua casa, na tua família, possa te abençoar em nome de Jesus. Meditação do Evangelho de hoje se encontra no livro de Daniel, de capítulo 1, versículo 8, a qual diz que Daniel propôs em seu coração, assentou em seu coração não se contaminar com a porção, nem beber das iguarias do rei e nem da sua comida. Glória a Jesus. Quando nós vemos este capítulo, quando nós meditamos, nós vemos que nós podemos sim, a cada dia, fazer a vontade de Deus, nós podemos sim obedecê-lo de todas as formas e com as nossas atitudes. Quando nós vemos que a circunstância, que os problemas não podem impedir o que Deus tem nas nossas vidas, nós, como servos de Deus, precisamos, diante das circunstâncias, jamais desistir, jamais negar ao nosso Deus. Quando nós negamos ao nosso Deus, nós estamos traindo. E quando estamos traindo a Deus, nós temos que ver que estamos perdendo muitas promessas. Nós estamos abandonando muitos propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Daniel estava longe da sua pátria, Daniel estava longe da sua família, mas não estava longe de Deus. Daniel estava distante de onde ele nasceu, da sua terra, mas Daniel sempre deixou claro os seus valores, os seus princípios. Então muitas pessoas dizem de certa forma que as pessoas influenciam, mas Daniel estava lá para influenciar, não para ser influenciado. Daniel entendeu que tudo o que acontecia na sua vida era uma forma de glorificar a Deus, uma forma de que a sua vida fosse algo ou uma mensagem para aqueles que o ouviam, uma mensagem à sua própria vida para glorificar a Cristo onde ele estava. Muitos dão desculpas dizendo que o ambiente contamina, ou o ambiente ou as pessoas acabam contaminando, mas Daniel estava ali para fazer a diferença, influenciar, fazer a diferença mesmo não estando na sua terra. Deus deseja comunicar você, Deus deseja entrar na tua vida e que a tua vida transpareça Cristo, que a tua vida transpareça o Senhor. As pessoas muitas das vezes estão transparecendo muitas pessoas que não são. As pessoas estão hoje, em nossa época, em nossa geração, muitas das vezes desejando ser pessoas que não são, desejando ser como ele ou ela. Mas Daniel desejava ser parecido, semelhante e ser chamado, ser reconhecido não como os outros, mas como servo de Deus, como servo daquele que o chamou. Você pode perceber, irmãos, que a alegria de Daniel não estava nos outros, a alegria de Daniel estava em Deus. Apesar de longe da sua família, longe do seu ambiente natural, cativeiro, em cativo lá, mas nós vemos que a fé de Daniel, a perseverança dele, nos mostra que independente da circunstância, a nossa fé, quando estamos em Deus, não pode ser abalada. É claro que as circunstâncias podem estar neste exato momento contra ti, contra o seu favor, muitas das vezes fora do seu controle, mas Daniel sabia que quando ele está na posição que Deus deseja, tudo está sob o controle de Deus, tudo está sobre a potente mão de Deus, tudo está sobre as mãos daquele que pode nos proteger. Quem perde o controle é o ser humano. Quem perde o controle da situação, da circunstância, da sua vida é o próprio ser humano. Deus nunca perde o controle da vida de quem é fiel. Deus nunca perde a direção da vida de quem é fiel. Deus nunca abandonará quem realmente volta o seu coração a Ele, quem realmente volta o seu coração independente dos problemas. As pessoas hoje, comumente, nós vemos e observamos que abandonam Jesus por pouca coisa, abandonam Jesus por motivos fúteis, abandonam Jesus pelas dificuldades, abandonam a promessa pelas ocasiões, abandonam a promessa de Deus por conta de relacionamentos. Mas Daniel
não impediu nem a circunstância, não impediu nem a situação de ele permanecer firme, permanecer na promessa, permanecer no propósito, permanecer naquilo que Deus confiou a ele. Então, Deus quer comunicar a cada um de nós que, independente da circunstância, quando permanecemos fiel, nós sabemos que Deus está no controle de toda a situação, de toda a nossa casa, de todos os nossos problemas. O perigo é que achamos que Deus não está sobre o controle. Quando achamos que Deus não está sobre o controle, quando achamos que Deus não está lutando ao nosso favor, acabamos se entristecendo, não lutando, não tendo a coragem de prosseguir, não tendo fé de prosseguir. O povo, quando viu Faraó atrás com as suas carruagens, a vontade deles foi desistir, parar, voltar ao Egito. O medo tomou conta deles por causa do exército que o perseguia. Mas a ordem de Deus é clara, é marche, ou seja, está sob controle, segue em frente, vocês vão transpor a barreira, independente da opinião do homem, independente do que pense ao teu respeito. Você tem que entender que o mais importante é o que Deus pensa ao teu respeito, o que Deus pensa de você ser servo, do que Deus pensa sobre você. Muitas pessoas estão caindo porque pensam a opinião dos outros, o que irão achar, o que deixam de achar. Mas nós temos que atrair a atenção não dos homens para a minha e para a tua vida, mas a atenção de Deus. As pessoas acabam caindo, pecando, errando, por não saber discernir qual realmente é a vontade de Deus. As pessoas acham que a vontade de Deus nos nossos dias é ter status, ser brilhante, ou muitas das vezes querer oportunidades em muitos lugares, mas a oportunidade que Daniel queria ali naquele exato momento era fazer a diferença. Então o que Deus deseja de mim e de você é que em todos os lugares nós transparecemos Deus em nossas vidas, Cristo em nossas vidas. Não adianta nada você chegar em um ambiente, você chegar em um lugar e não fazer diferença. Você não será lembrado, você será esquecido. Apesar de Abraão e Isaac morrerem, nunca foram esquecidos da memória de Deus. Por isso que quando Deus chama Moisés, no meio daquela cena da sarça ardente, ele diz: eu sou Deus do teu pai, Abraão, Isaac e Jacó. Então aqueles que são fiéis são lembrados na memória de Deus. O ser humano pode esquecer o que você fez, o ser humano pode esquecer a promessa que você fez, agora Deus nunca se esquece. Deus não tem memória curta como o ser humano. Deus recompensa, Deus honra, Deus faz por nós, Deus luta por nós. Em Romanos 8 é bem claro a Bíblia Sagrada dizendo: agindo Deus, quem impedirá? O ser humano sem Deus sempre será uma pessoa ou alguém sem destino, sem razão. Agora o ser humano com Deus, ele será fiel, será guardado, será honrado, terá uma vida vitoriosa em Cristo, mas depende da tua decisão, depende da tua atitude diante da circunstância a qual você foi colocado, depende da sua posição a qual você foi colocado. A decisão nós temos que observar e tomar todas as decisões dentro do padrão do que Deus deseja. Nós sabemos que a circunstância, talvez para você que assiste isso, pode estar difícil, pode estar fora do teu padrão, fora do teu controle. Mas o anjo Gabriel, quando disse a Maria, ele disse algo bem claro que você precisa entender: para Deus nada é impossível. Para Deus nada foge do seu controle, nada foge da sua mão, nada foge da sua vontade. Nós temos que entender que enquanto eu e você está na vontade de Deus, Deus está agindo ao teu favor, Deus está agindo através de você e por você. Quando estamos enquadrados diante de Deus, estamos alicerçados na sua palavra, fundamentados na sua palavra, nós temos que entender que pode haver ventos, tempestades, assim como a casa alicerçada na rocha, mas não vai abalar nossa estrutura, não vai abalar os nossos desejos, não vai abalar nossa fé e nem a nossa convicção. As pessoas de hoje muitas vezes desistem antes de receber a sua vitória, desistem antes de receber, às vezes está perto a sua bênção para chegar, e desistem antes de receber o que Deus tem preparado para elas. Daniel estava longe da sua família, longe da sua pátria,
longe do seu conforto, longe do seu acomodismo, longe da sua família, longe da sua parentela, mas não estava longe de Deus. Tem pessoas que estão perto da sua parentela, tem pessoas que estão perto, muitas das vezes, daqueles supostos amigos, está perto de muitas coisas, mas está longe de Deus. Tem muitas pessoas, infelizmente, nesta terra, que são conhecidas pelos homens, são conhecidas pela liderança, são conhecidas até muitas vezes por pessoas importantes nessa terra, mas o principal, são desconhecidas no céu. Então seja conhecido no céu. Deus lembrou a história de Daniel. Deus lembrou a história, assim como na Bíblia Sagrada, das pessoas fiéis, mas os ímpios, aqueles que não fizeram a diferença, ficaram na memória, para que eu e você não sigam o mesmo erro que eles. O aprendizado está também em observar as pessoas que erraram, para que jamais também caiamos no mesmo erro que elas. Aprenda com Daniel. Nunca se abale diante das circunstâncias, mas permaneça fiel. É melhor você permanecer fiel pelo que vale a pena, pela causa que vale a pena, do que você se desviar e você encontrar somente o caminho da destruição. Enquanto o inimigo, o diabo, rouba, mata e destrói, Jesus faz a promessa para aqueles que andam na sua presença de dar vida e vida com abundância. Enquanto o adversário mata, Jesus ele ressuscita. Enquanto o adversário coloca tristeza no meio de uma casa, no meio de uma família, Jesus vem para restaurar e devolver a alegria para determinada casa. Enquanto o inimigo rouba as tuas coisas, ceifa muitas vidas, Jesus vem para restaurar a alegria, vem para restaurar a casa. Jesus vem para dar vida e vida com abundância, uma vida de vitória, uma vida de conquista. Infelizmente, muitas pessoas de hoje têm deixado o raso para não viver o profundo. As pessoas se apegam ao raso demais nessa terra e se esquecem que um profundo está somente em Deus. As pessoas se apegam demais nos tesouros da terra, mas se esquecem que Deus tem tesouros do céu para nós. É por isso que Jesus diz bem claro na sua palavra: não acumulais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome e corrói, mas acumulais tesouros no céu, onde a traça e nem o ladrão, nem mina, e nem rouba, e nem a traça corrói. Nós temos que entender que as coisas dessa terra são passageiras, mas a do céu é eterna. Você pode perceber que a alegria momentânea que o mundo oferece, sempre a sua direção será a perdição, a valeta, a tristeza, a destruição de lares, de famílias. Agora, aquilo que Deus promete para os escolhidos, que Deus leva para os escolhidos, que Deus projeta para a trajetória dos escolhidos, é algo inefável e extraordinário, que muitos infelizmente não desejam viver. Mas você que é escolhido, você que foi colocado assim como Daniel na Babilônia para fazer a diferença, faça a diferença. Independente de homens, independente de opiniões, independente de pessoas contra você ou não, faça a vontade de Deus. A salvação é individual. Faça diferença onde Deus te colocou. Faça diferença para que quando as pessoas olhem para a tua vida, não se esqueçam, assim como Elias disse, que há um Deus. E um só verdadeiro Deus que transpareça na tua vida. Que as pessoas olhem para a tua vida e vejam um servo e uma serva de Deus. Entenda que muitas suas decisões dessa vida, mas há só um caminho que leva à vida eterna. Muitas pessoas, muitas vezes, escolhem decisões erradas. Agora, cabe a você escolher a certa. Que Deus te abençoe, que Deus prospere o teu caminho, que Deus te dê paz e que Deus ilumine a sua vida. Faça a diferença. Seja um agente influenciador. Seja alguém que influencia vidas e que na tua vida todos possam olhar Cristo nela. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.